O alvo de um atacante de futebol é fazer o gol, é chegar e balançar as redes, é fazer a torcida vibrar e se alegrar com o resultado do seu trabalho. E você, qual tem sido o alvo da sua vida? Qual tem sido o foco do seu olhar, dos teus pensamentos, das tuas ações? Quais são os seus objetivos para essa vida? Porque o nosso alvo tem muito a ver com o que nós temos em nosso coração, com os objetivos que nós traçamos para a nossa vida. Eu creio que você já fez em muitas passagens da sua vida, em muitos momentos talvez, inclusive neste ano mesmo, no início de 2025, planos para esse ano, projetos para 2025. Então nós já estamos próximos de finalizar o ano de 2025, quase perto de iniciar um novo ano, o ano de 2026, que está se aproximando. E talvez você já esteja começando a fazer planos, a colocar no papel os projetos, os seus sonhos para 2026. Isso é bom, isso é necessário, porque quando nós não sabemos aonde queremos chegar, o que queremos realizar, fica muito difícil de nós conseguirmos atingir o alvo, o objetivo que nós estamos idealizando, E a palavra de Deus sempre nos aconselha que nós devemos fazer planos, sim. Nós devemos planejar, nós devemos sonhar, nós devemos colocar no papel aquilo que nós acreditamos que seja bom para nós, para nossas famílias, para as pessoas ao nosso redor e para o reino de Deus. Eu já comecei a fazer esses meus planos, a escrever os projetos para 2026, a colocar ali as minhas necessidades, aquilo que o meu coração deseja, Mas o principal de tudo é nós colocarmos aos pés do Senhor. É falarmos com Deus. Pedimos que Ele nos dê a direção, que Ele nos confirme realmente qual é a vontade dEle para nossas vidas, para que não seja a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus em nossas vidas. Porque a vontade de Deus, como diz a sua palavra, é boa, perfeita e agradável. Mas muito mais do que isso, é fazermos a vontade do nosso Pai, como o Senhor Jesus sempre fez em sua vida aqui na terra. Quando Ele esteve conosco, quando Ele habitou entre nós, Ele procurou sempre fazer a vontade daquele que o enviou, acima de sua própria vontade. Essa talvez seja uma das principais virtudes que o Senhor Jesus demonstrou aqui na terra. Porque se Ele se apegasse apenas à sua vontade, aos seus desejos, à sua necessidade, porque Ele ali estava na carne, como ser humano, tinha as necessidades físicas, as necessidades emocionais, Tudo que um ser humano passa e que necessita nesta vida, o Senhor Jesus também passou. Mas a sua virtude, como homem, mas também como Deus, o Deus encarnado, a sua virtude que Ele demonstrou aqui nesta terra foi se esforçar em fazer a vontade do Pai, em sobrepujar a própria vontade em favor da vontade daquele que o enviou. E isso moveu o Senhor Jesus em seu ministério aqui na terra. A Bíblia não vai falar muito a respeito do período de vida do Senhor Jesus, dos 12 anos até os 30 anos, quando Ele iniciou o ministério, a sua obra aqui na terra. Mas nós cremos que Ele passou esses 18 anos no esconderijo, no oculto, no anonimato, se fortalecendo em Deus, se fortalecendo no Espírito, se fortalecendo na palavra e buscando fazer a vontade de seu Pai. Uma vida de obediência, desde que nasceu até quando Ele morreu, quando Ele entregou a sua vida lá na cruz do Calvário. E este exemplo, este testemunho de Jesus, ele é muito valioso para nossas vidas, porque muitas das vezes nós começamos bem, nós começamos realizando boas coisas, nós começamos a realizar objetivos em nossa vida, mas em algum momento
nós podemos nos perder, nós podemos sair dentro do propósito de Deus, nós podemos seguir a nossa própria vontade, seguir o nosso próprio coração. E a Bíblia vai dizer que o coração do homem é enganoso e falho. O coração do homem pode se enganar nas suas escolhas, nos seus pensamentos e nas suas decisões. Nós possuímos livre-arbítrio, nós possuímos o poder de escolha, se fazemos algo ou se fazemos outra coisa, se vamos por um caminho ou se vamos por outro. Nós podemos escolher o momento em que nós fazemos alguma coisa. Deus nos deu esta capacidade, o livre-arbítrio, nos deu inteligência, nos deu também capacidade de raciocínio. Todos têm essa capacidade de raciocinar, de pensar. Uns têm o raciocínio mais rápido, né? Mas todos têm a capacidade de raciocinar. Mas o principal é nós fazermos nossas escolhas, tomarmos as nossas decisões, principalmente as decisões importantes, né? Que vão ter impacto em nossas vidas, na vida de outras pessoas, na vida daqueles que nos cercam. Decisões que impactam também a nossa obra, né? A obra que nós estamos fazendo aqui para o reino de Deus. O importante é que nós estejamos colocando essas decisões aos pés do Senhor. Nós estejamos buscando dele o direcionamento sobre o que fazer, como fazer e quando fazer. E sobre aquilo que nós não devemos fazer, não devemos gastar energia. Isso é algo que talvez mude a chave de muitas pessoas que estão assistindo este vídeo. Isso tem sido objeto de reflexão da minha vida nesses últimos dias. Porque nós tentamos fazer muitas coisas e às vezes muitas coisas até lícitas, muitas coisas boas, muitas coisas que podem ser proveitosas, mas que em algum momento pode não ser a vontade de Deus para aquela situação, para aquela estação da nossa vida. Talvez Deus tenha algo diferente que nós devemos fazer na estação que nós nos encontramos. Então, meus queridos, a mensagem que eu queria deixar para você aqui agora é que você deve sim fazer planos, projetos, você deve continuar sonhando, porque isso é de Deus. Deus coloca sonhos em nosso coração. Você deve se lembrar de José do Egito, né? José era um dos filhos de Jacó, que foi chamado Israel, pai das 12 tribos, né, de Israel. E José, desde sua infância, desde que era jovem, tinha sonhos. E muitos desses sonhos eram da parte de Deus, porque inclusive pela palavra nós sabemos que vieram se cumprir depois, na vida de José, na vida de seus irmãos, na vida de seu pai e na vida da nação de Israel. Então, meus queridos, José foi um dos exemplos na Bíblia que sempre teve muitos sonhos. E uma coisa linda que eu lembrei dessa passagem lá em Gênesis é que quando José conta um desses sonhos ali para a sua família, para os seus irmãos, né? Os seus irmãos ficam revoltados, né? Porque naquele sonho José diz que via os seus irmãos, né? Estendendo sobre ele os seus molhos, né? Eram feixes de trigo amarrados, que geralmente eles colhiam, né? Na sua primeira colheita eles faziam esses feixes, né? E eles estavam ali estendendo diante de José, prostrados, né? Diante de José, como simbolizando o domínio de José sobre os seus irmãos, né? E realmente isso aconteceu. Nós sabemos que depois, quando José interpreta o sonho de Faraó, ele é colocado sobre todo o reino de Egito, né? Toda a nação do Egito, como governador do Egito, né? Para tomar as decisões sábias diante daquela situação, né? De fartura, 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. Então os irmãos de José se prostram diante dele para pedir ajuda, para pedir alimentos, né? Para realmente terem a sua sobrevivência e de seu povo. E se cumpriu essa palavra. Mas quando José contou essa palavra, esse sonho lá atrás, a Bíblia vai dizer que o pai de José, Jacó,
guardou todas essas coisas em seu coração. E o que isso quer dizer, meus queridos? Guardar essas coisas no coração. Jacó tinha promessa, ele recebeu a promessa de Deus, né? Assim como seu pai Isaac, assim como seu avô Abraão, de que ele seria pai de uma multidão de nações, de que a descendência dele seria numerosa e poderosa sobre a terra, de que através dele, através da descendência dele, todas as famílias da terra seriam benditas. E essa era uma profecia que falava também da vinda de Jesus, porque Jesus descende de toda essa linhagem de Abraão, né? E hoje nós sabemos que todo aquele que está em Cristo é bendito. Toda a família da terra que está em Cristo é bendito. Aleluias, glórias a Deus. Mas voltando para o sonho, Jacó sabia disso, sabia desta promessa, que ele havia guardado em seu coração também. E ele cria que iria se cumprir em algum momento. Mas ele sabia que para isso acontecer, talvez muitas outras coisas deveriam acontecer. Inclusive esse sonho de José. Porque para que a nação de Israel crescesse, prosperasse, se multiplicasse sobre a terra, era necessário o cuidado de Deus, era necessário o povo se fortalecer, né? Estar ali crescendo na presença de Deus. Então ele ouviu o sonho de José e guardou em seu coração, porque ele acreditava que isso poderia acontecer. Mas ele não tinha ainda a certeza absoluta, ele não tinha ainda recebido isso da parte de Deus sobre essa questão do sonho, né, de seu filho José, mas ele tinha, né, por princípio, guardar em seu coração, sabendo que as promessas de Deus sempre se cumprem. E ele sabia que José era alguém especial, era um filho especial, que tinha talvez ali um cuidado, né, que tinha talvez ali uma vida mais próxima de Deus, mais íntima de Deus. Talvez era um filho que mostrava realmente ali uma espiritualidade maior do que os seus irmãos, né? Porque buscava estar na presença de Deus, buscava dar um testemunho bom. E realmente nós vemos isso, né? Nós não vemos José ali tendo atitudes ímpias, né? Tomando decisões erradas. Nós vemos José, mesmo jovem, tomando decisões sábias, decisões que realmente são pautadas pela palavra de Deus. Isso acontece na vida toda, na história de José, ele passando ali pela prisão, ele passando pela casa de Potifar, né, o capitão da guarda do faraó. Em todos os momentos José demonstrou estar sempre fazendo, José demonstrou sempre uma sabedoria que vinha do alto, demonstrava um espírito excelente, assim como nós vemos na história de Daniel também. Então, meus queridos, essa história de José, assim como de tantos outros personagens bíblicos, vem nos inspirar para que nós venhamos então colocar nossos planos, nossos sonhos diante de Deus e pedir que Ele nos traga confirmação, que Ele nos dê direção e que Ele venha fazer com que nós tenhamos a convicção daquilo que é a vontade dEle e que nós possamos então ser fortalecidos neste caminho para cumprir esses propósitos, os objetivos que Deus tem para nossas vidas. Para que então o nome do Senhor seja glorificado, para que nós vejamos então a glória de Deus sendo manifesta em nossas vidas e naqueles que nos cercam. Nós precisamos agir com intencionalidade, com propósito, mas isso sempre debaixo da direção de Deus, não através do nosso coração, dos nossos desejos, mas sempre debaixo da direção e da vontade do Senhor. Que Deus possa falar ao seu coração, que Deus possa ministrar em sua vida, através desse vídeo, desta mensagem, e que Deus continue abençoando sua vida, tanto agora quanto nos próximos dias, nos próximos anos. Que 2026 seja um ano abençoado para você e para sua família, que você possa ver a salvação entrando na sua casa, na sua família, na vida de seus amigos, nas pessoas que você conhece, do seu trabalho, que você veja Cristo sendo formado em ti, que você veja Cristo sendo formado na sua família e que muitas almas sejam salvas para a honra e glória do Senhor. Amém?
Deus abençoe sua vida e de sua família. Em nome de Jesus. I saw you gave sight to the blind.